Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a gente começar mais um dia de aula? Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro. Estamos terminando mais uma semana de aula e agora a gente vai ter o final de semana, o sábado e o domingo, para a gente poder descansar e recarregar as nossas energias. Para fechar a nossa semana, hoje teremos aula de ciências. Então vocês já podem pegar o livro de vocês e deixá-lo aí bem pertinho, porque logo logo nós vamos utilizá-lo. Para darmos início à nossa aula de hoje, vamos começar fazendo a nossa oração. Então eu vou pedir para vocês para juntarem as mãozinhas em forma de oração e fazerem a oração bem juntinho comigo. Vamos lá? Minha oração. Jesus, hoje eu quero dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, eu agradeço por minha vida, meus pais, irmãos, por minha professora e por meus colegas. É muito bom viver, Jesus. Depois, eu peço a você por todas as crianças que vivem sem família, sem casa, sem comida e sem escola. Cuide delas, Jesus. Ainda outra coisa, coloque também mais amor no coração dos adultos para ajudarem as crianças a serem mais felizes. Obrigada, Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, turminha, na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos conhecer as partes das plantas e as suas funções. E além disso, também vamos conhecer as classificações das plantas. Estamos estudando nessa unidade do nosso livro de ciências sobre o reino vegetal. Já descobrimos a importância da árvore e das plantas na nossa vida. Já descobrimos também do que as plantas precisam para poder viver, para poder se desenvolver. E agora vamos aprender as partes de uma planta e também a classificação delas. Então, para que a gente possa dar início, você vai abrir aí o seu livro na página 92. Hoje nós vamos da página 92 até a página 98. Então, deixa aí o seu livro aberto no início, que é na página 92, para acompanhar junto comigo a explicação. Você sabia que a maioria das plantas possuem 5 partes que são essenciais? Vamos descobrir que partes são essas? Para nos auxiliar, eu trouxe aqui uma planta para a gente observar as partes dela. Vamos lá? A gente tem a raiz, o caule, que também a gente conhece como tronco, que sustenta as folhas. A gente tem também as flores, as folhas e os frutos. Então, essas são as 5 partes que a maioria das plantas possuem: a raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos. E cada uma das partes da planta tem a sua função. E agora nós vamos conhecer que funções são essas. Quais são as funções de cada uma dessas partes, das partes da planta? Vamos então conhecer agora essas funções? Vamos começar pela raiz. A raiz sustenta a planta na terra e retira dela água e sais minerais para produzir seu alimento. O caule, ou o tronco, sustenta os galhos que seguram as folhas, as flores e os frutos e leva os sais minerais, a água e o alimento para
toda a planta. As folhas são responsáveis pela respiração da planta e também absorvem a luz do sol, que serve de energia para que a planta produza seu alimento. As flores são responsáveis pela reprodução de muitas plantas. Muitas flores se transformam em frutos, como a flor da laranjeira. Os frutos guardam as sementes que darão origem a outras plantas. Geralmente, os frutos se originam das flores. Assim como os animais, as plantas também podem ser encontradas em diversos tipos de ambientes pelo nosso planeta. E aqui a tia trouxe alguns exemplos. Na primeira figura, temos um deserto e temos uma planta que é o cacto, que é uma planta que está acostumada com ambientes secos. Por isso, é uma planta que vemos com facilidade num deserto. No número 2, nós vemos um manguezal, que também tem plantas. No número 3, nós vemos uma região bem fria, que também tem plantas. No número 4, nós vemos uma região litorânea, ou seja, fica perto do mar, as praias. E lá também tem plantas. Cada lugar tem as plantas características que se adaptam melhor nesses ambientes. No número 5, nós temos uma planta que fica no fundo do mar. Viu só como em diversos ambientes do nosso planeta temos plantinhas? Agora que já conhecemos as partes da planta e também suas funções, vamos realizar as atividades da página 94, 95 e 96. A tia Gabi vai ler essas atividades para vocês acompanharem junto comigo e fazê-las aí. Depois, nós vamos passar para a página 97, que é onde a gente vai conhecer a classificação das plantas. Número 1. Observe a árvore e escreva o nome das partes dela. Quais são as 5 partes de uma planta? Você vai colocar o nome de cada parte no lugar adequado. Número 2. Encontre o nome das partes de uma planta no diagrama abaixo. Então, nesse caça-palavras, você vai procurar o nome das partes de uma planta. Quais são as partes de uma planta? Raiz, caule, folhas, frutos e flor, não é verdade? Então, procura o nome das partes da planta aí no caça-palavra e circule com capricho. Número 3. Qual estrutura da planta encontra-se dentro do fruto e pode germinar, originando uma outra plantinha? Estudamos isso na última aula. Como é que geralmente as plantinhas nascem? Geralmente elas nascem das... Número 4. Vamos responder as adivinhações? Depois, desenhe a resposta. O que é o que é? Vamos brincar de adivinhar. Temos a letra A, B, C, D e E para adivinhar. São partes das plantas. Vamos adivinhar, escrever a parte da planta e depois fazer um desenho dessa parte. Por exemplo, vamos na letrinha A. É a parte da planta que a sustenta no chão. Qual é essa parte? Letra B. É a parte da planta mais doce e saborosa. Qual é o nome dessa parte da planta que é a mais doce e saborosa? Letra C.
é a parte da planta que absorve a luz do sol. Letra D é a parte que transporta a água e os sais minerais para toda a planta. Letra E é a parte da planta que dá origem aos frutos. Agora é só você fazer essas adivinhas, escrever o nome da parte da planta e fazer um desenho lindo, pintar e caprichar bastante. Número 5. Vamos colocar as sílabas na ordem e ligar a palavra formada ao desenho correspondente. Então, a gente precisa desembaralhar as sílabas e ver qual palavra vamos formar. Depois, vamos ligar essa palavra até a imagem, o desenho correspondente. Número 6. Leia as frases abaixo e complete-as corretamente. Os vegetais absorvem nutrientes do solo pelas... Depois, os vegetais respiram pelas... O fruto nasce da... E dentro do fruto fica, em geral, as... Complete as frases corretamente e não deixe de observar as imagens, pois elas nos ajudam bastante. Agora que já fizemos as atividades sobre as partes da planta e suas funções, vamos começar a falar sobre a classificação das plantas. As plantas podem ser terrestres ou aquáticas. E você sabe por que elas são classificadas assim? Muito simples. As plantas terrestres vivem na terra. Já as plantas aquáticas vivem na água. Mas além das plantas terrestres e aquáticas, também existem as plantas aéreas, que são plantas que são terrestres, mas conseguem se desenvolver em outras árvores, em folhas, em muros, em pedras, em rochas. Então, essas plantas que podem se desenvolver em telhados, muros, rochas, pedras e também em outras plantas, em cima de outras plantas, são chamadas de plantas aéreas. Então, a gente tem as plantas terrestres, que vivem na terra, as plantas aquáticas, que vivem na água, e as plantas aéreas, que podem se desenvolver e viver em cima de rochas, muros, telhados e até mesmo em outras plantas. Vamos ver agora alguns exemplos das plantas terrestres, das plantas aquáticas e das plantas aéreas. No nosso livro, temos 2 exemplos de plantas terrestres, a bananeira e a roseira. Elas são terrestres, pois vivem na terra, fixadas ao solo. No nosso livro, como exemplo de plantas aquáticas, podemos observar o aguapé e a vitória régia. Além disso, essa flor amarelinha é a flor de lótus, que também é um exemplo de planta aquática. E por último, temos a bromélia, que cresceu sobre outra árvore e é chamada de planta aérea, pois pode se desenvolver em muros, telhados, sobre rochas, sobre uma outra planta. Por isso, é chamada de planta aérea. E aí, na imagem, também tem a imagem de uma orquídea. É a orquídea e a bromélia. São exemplos de plantas aéreas.
Agora que já vimos um pouco sobre a classificação das plantas e até conhecemos alguns exemplos de cada uma dessas classificações, terrestres, aquáticas e aéreas, vamos fazer a nossa atividade, que está na página 98 do nosso livro. A tia Gabi vai fazer a leitura de cada atividade e vai explicar para que vocês possam acompanhar e fazer tudinho, arrasando e caprichando como sempre. Número 1. Complete os espaços de acordo com o modo de viver de cada plantinha. Letra A. Sou uma planta, pontinho, pontinho, porque vivo na água. A planta que vive na água é chamada de... Letra B. Sou uma planta, pontinho, pontinho, porque vivo presa em outras plantas. Qual é o nome que se dá à planta que vive presa em outras plantas? É a planta A. E por último, na letra C, sou uma planta, pontinho, pontinho, porque vivo na terra. Qual é o nome da planta que vive na terra? É uma planta T. Agora, dê continuidade à atividade, classificando corretamente de acordo com o nome de cada uma delas. Número 2. Continuando, abaixo das figuras, escreva aquática ou terrestre. Nós temos aí 6 imagens de plantas. Algumas são terrestres, outras são aquáticas. Abaixo das figuras de plantas que vivem na água, você colocará aquática, pois são plantas aquáticas. Abaixo das figuras de plantas que vivem na terra, fixadas ao solo, você vai escrever terrestre, pois são plantas terrestres, aquelas que estão fixadas no solo, que vivem na terra. E por aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Façam todas as atividades de vocês com muito capricho, atenção e dedicação. A gente se despede hoje para a gente poder se encontrar de novo na segunda-feira. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Curtam muito o final de semana de vocês e a gente se encontra de novo na segunda-feira, certo? Um beijinho e até segunda. Tchau!